Olá a todos, meu nome é Thiago de Iemanjá para mais um vídeo aqui com vocês. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer aos amigos e aos irmãos que estão sempre comigo aos domingos, aqueles irmãos que de repente não olham aos domingos, mas vão olhar depois. Então eu gostaria de agradecer a todos, porque vocês fazem eu continuar com esse trabalho que não é com nenhum fim lucrativo. É um trabalho de informação, um trabalho de trazer a Umbanda para que a gente possa discutir. Isso é o mais importante, certo? A gente aqui não está querendo colher nada, a gente quer passar o nosso conhecimento mediante as informações que nós temos, aos fundamentos que a nós colhemos durante o nosso tempo de umbandista, e isso é muito importante, porque nesse tempo de umbandista, nessa trajetória de umbandista, nós vamos nos lapidando, e essa lapidação ela não acontece só durante o tempo de desenvolvimento, durante o tempo de preparação. Ao longo da vida nós vamos nos desenvolvendo, certo? E é muito interessante que nós tenhamos a capacidade de absorver situações, de absorver conhecimentos. Quando eu falo em absorver, não quer dizer que a gente vá trocar algum fundamento ou fazer alguma troca de, vamos dizer assim, de metodologia de atendimento para as pessoas. Não. A gente absorve para distinguir o nosso atendimento e melhorá-lo. Entendeu? Essa é a nossa visão. E esta live, essas lives que eu faço aqui, contribuem para isso, entendeu? Porque vocês dizem assim, Thiago, eu olho a tua live, eu me enxergo na tua live e te dou a oportunidade de, trazendo um tema para nós, também fazer com que enriqueça o nosso trabalho. Isso aí é perfeito, isso aí é a nossa objetivo. Dito isso, o nosso tema de hoje é um tema que veio juntando várias coisinhas, né? Porque quando se vai num terreiro de Umbanda, se tem uma noção de que você vai encontrar a solução para os seus problemas, a solução para aquilo que você está buscando. Isso aí é fato, isso aí é a fé que nos move. Agora, nós também temos que entender que as pessoas que trabalham ali no centro de Umbanda também têm os seus problemas, têm as suas ansiedades, os seus dias que não estão bem. E aprimorando essa tese, eu quero dizer que não é porque nós somos sacerdote de Umbanda, nós temos os nossos problemas também. E trazendo essa temática, nós inserimos que nós sacerdotes podemos sim ter problemas espirituais. E aí vocês vão dizer, mas como? Você é um sacerdote, você trabalha, você sabe, entre aspas, tudo sobre Umbanda, como é que você vai ter problema espiritual? Gente, isso não é uma anormalidade. Por quê? Quando nós trabalhamos com a mediunidade, ou seja, nós desenvolvemos e nós aguçamos o nosso sexto sentido, é claro que, como eu já disse para vocês lá atrás em vídeos, que é uma porta de entrada tanto para coisas boas quanto para coisas não tão boas. E isso também, se o médium lá não sabe se defender, pode vir a causar transtornos espirituais que em vez de ajudar, transformam-se em problemas. E aí não é porque o sacerdote é falho ou porque o sacerdote não é competente. É porque ele em si não está sabendo lidar com a mediunidade dele.
comprovação disso é que há muitos sacerdotes que, de uma certa forma, deixam de atender pessoas mais com problemas mais agudos e tratam pessoas com problemas mais leves. Ou, melhor dizendo, se especializam, entre aspas, porque não há uma especialização em Umbanda, mas vamos tratar por esse ponto. Se especializam em amor, dinheiro e as outras coisas e não trabalham para outros fins. Porque muitas vezes tem receio de trabalho. E o que é o receio de trabalho? É de se contaminar espiritualmente e não dar conta disso num prosseguimento, não saber se limpar, não saber trazer a sua plenitude de volta. E por que um sacerdote, usando um brajá, usando todos os seus conhecimentos, pega alguma coisa? Porque a densidade daquele problema é tanto que ele ultrapassa muitas vezes a barreira sacerdotal que aquele irmão tem. Porque nós todos temos mediunidade, como eu já falei para vocês isso. Mas trabalhar esta mediunidade gera a consequência de nós nos protegermos. Mas há situações que muitas vezes fogem do nosso controle, certo? Fogem do controle do próprio médium e da própria entidade que o médium está trabalhando. E quando eu falo médium, eu falo sacerdote, tá, gente? Estou lidando com o sacerdote, tá? Então, nessa situação, o sacerdote muitas vezes se contamina com aquela energia negativa, tá? E aí ele se predispõe a ter problemas espirituais. Por quê? Por causa de um mau preparo? Não. Por causa que, como eu falei, a densidade mediúnica, a densidade do problema mediúnico daquela pessoa que vai consultar, ela é muito grande. E não é só o médium que trabalha com a sua entidade. No próprio jogo de búzios, a entidade, a coroa mediúnica desse médium, muitas vezes, certo? Às vezes por não fazer um trabalho, às vezes por não saber se segurar, enfim, tem vários fatores, tá? E o sacerdote às vezes está ali sentado na mesa de jogo e recebe aquele irmão ali que está com um problema muito sério, muito denso, certo? E ele, por ser um médium, por ser um sacerdote, médium, que absorve aquela energia, tá? Ele pontualmente vai sair dali pesado, carregado, com o ânimo baixo, com a imunidade baixa. E aí nós tratamos isso, certo? Como uma sobrecarga de energia que, mesmo não incorporando, mesmo não tendo a ligação direta com o astral, ele está ali, ele está concentrado naquele jogo ali. E acontece que a sobrecarga daquele irmão que está ali na frente ou está clamando por alguma coisa, sobrecarrega aquele sacerdote que está ali fazendo a caridade, a consulta. E aí, quando me perguntam se o sacerdote pode ter problemas mediúnicos, pode, por essas razões, por várias razões, por vários tipos. E aí, como é que faz para resolver este problema mediúnico? Veja bem que todo sacerdote tem que ter alguém por trás dele. Nenhum sacerdote aprendeu sozinho as suas coisas. Nenhum sacerdote tem sozinho, não é dono de si, vamos dizer assim.
Alguém vai auxiliá-lo, por mais anos de experiência que tenha. Mas vamos supor que este alguém não exista mais, que a pessoa que preparou o sacerdote não exista mais. Se ele é um bom sacerdote, ele tem que estar ciente de saber resolver o seu problema espiritual, jogando o seu búzio, aclamando pelas suas entidades, passando os pacotes corretos para que ele possa se limpar daquela energia negativa, porque não venham me dizer que não se sente a energia negativa, que é mentira. A energia negativa, ela é sensitiva, ela é propícia, certo? Do irmão que veio consultar e não consegue se libertar e, sem querer, ultrapassa a barreira da entidade do sacerdote, o sacerdote absorve. E o conhecimento, o fundamento, esses são as armas que o sacerdote tem para conseguir se libertar desse problema espiritual que ele vem a ter. Então, quando me perguntam, o sacerdote pode vir a ter problema espiritual? Pode. É comum? Não, porque o sacerdote em si, ele tem que saber lidar com os problemas dos outros, mas ele tem que confiar nos seus guias para que os seus guias sejam competentes desses problemas não ultrapassarem a linha, a barreira que é construída entre ele, o escudo, né? Entre ele e o irmão que está com problema. Quando a densidade é muito grande, pode. Mas aí o sacerdote sente, aí a sensibilidade mediúnica tem que ser aguçada para que ele sinta aquela pressão e ele automaticamente se predisponha a limpar o irmão que está ali. E aí, porque toda vez que a gente faz um trabalho para um irmão, aonde o irmão, a gente sente que o irmão está indisposto, aonde o irmão está indisposto espiritualmente, tá? Aonde o irmão está com uma certa problemática, a gente limpa o irmão e ao terminar de limpar o irmão, antes de despachar o ebó, a gente se limpa. Nenhum sacerdote, nenhum irmão de santo vai passar um pacote e lhe despachar. Não, vai passar o pacote e vai passar em si. Porque no momento que eu estou passando aquilo no irmão, eu estou liberando aquela energia negativa. Ela tem que fixar naquele ebó que está ali sendo passado. Muitas vezes ela é muito densa e ela se transfere para o corpo do sacerdote. Muitas vezes o sacerdote precisa reenergizar a sua cabeça para poder passar por uma limpeza espiritual também. Entendeu? Não é incomum isso, não é. Porque não vamos pensar nós aqui que o sacerdote, por ele ser um sacerdote, por ele ter um aprendizado aguçado, por ele ter uma visão da Umbanda pronta, ele é invencível. Ninguém é invencível. Ninguém tem a mágica de não pegar nada. Né? Às vezes, claro, é mínima a absorção, mas existe. E é necessário que se esteja com todos os guias, vamos dizer assim, atualizados, limpos, para que esta absorção seja rápida. Absorveu e automaticamente, após o término da limpeza, descarrega tudo. Como é que acontece isso? Acontece quando o sacerdote mentalmente está focado naquilo que está fazendo e espiritualmente também. Porque vamos convir que nós temos que estar tanto mentalmente
lidando com aquele processo, quanto espiritualmente. Então não é a pessoa chegar, pegar o pacote e passar. Não, tem toda uma ritualística. E é nesta ritualística que o sacerdote se prepara espiritualmente para fazer o trabalho. Entendeu? Aí vem o fundamento de cada sacerdote. Cada sacerdote vai fazer da sua forma, mas a prática em si, o preparo e o rito, eles praticamente seguem a mesma linha de contexto. Entendeu? É que hoje em si, tá? Hoje em si, isso eu pego para mim e eu também, muitas vezes, fico chateado, é que às vezes tem muito sacerdote que marcam um serviço às 9, marcam às 10, marcam às 11, marcam ao meio-dia. Tá, até aí tudo bem. 1 hora para cada serviço. Mas na ânsia de disponibilizar mais horários para os seus irmãos, acaba não se limpando. Acaba fazendo serviço, e acaba se descuidando consigo. E aí acontece que o sacerdote começa a ter problemas no seu desenvolvimento, porque todos os sacerdotes continuam, porque não pensem os senhores que nós não desenvolvemos, nós continuamos desenvolvendo pro resto da vida. Pro resto da vida, não há uma pausa. Quando não há uma bagagem, a gente tem que criá-la, né? E a gente cria pro resto da vida. Quando nós falamos que esta aglomeração de atendimentos, nós também dizemos assim, esquecemos de nos limpar. Aí no final, lá no final do dia, muito cansado que estamos, vamos lá e passamos Não é assim que funciona, gente. Cada serviço, cada trabalho, cada ebó, cada consulta, é necessário que nós nos descarregamos. Porque de repente eu pego, não me descarrego, tiro minha guia, vou lá, abraço um, faço sala para outro, e eu estou passando aquela energia para os irmãos que ali estão. Para minha família, muitas vezes. E eu não tenho como saber. Quer dizer, eu até tenho, mas por estar querendo, muitas vezes, trabalhar e lidar com as pessoas, eu esqueço de mim. E não pode. Isso não pode. Isso é inconcebível. Porque uma das coisas que a gente aprende na Umbanda é que a gente só pode fazer a caridade, só pode dar aquilo que a gente tem. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa eu só posso dar a caridade se eu estou bem. Se eu não estiver por alguma razão da minha vida, eu não estiver comigo bem, eu não posso passar a bondade para as outras pessoas. Entendeu? Em qualquer instância. Sendo ela uma bondade mínima, média ou máxima. Entendeu? Quando eu digo assim, eu digo passando por um simples jogo, como um passe ou um trabalho. Entendeu? Eu não posso lidar na Umbanda, por exemplo, eu não posso chegar num terreiro de Umbanda com a minha cabeça zoada ou com um problema físico que me distorce a minha mediunidade. Eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar pleno. Entendeu? Eu tenho que abdicar muitas vezes de alguma coisa. Quando eu entro no salão, no terreiro, no barracão, como queiram chamar, eu tenho que ser uma pessoa limpa. Os meus problemas da porta para fora. Entendeu? Ah, mas todo pai santo, todo sacerdote tem problemas. Quem não os tem? Problemas carnais
que podem influenciar espiritualmente? Pode. Mas se eu não souber separar esta questão, aí daqui a pouquinho o sacerdote está lá, está puxando uma gira, está fazendo um trabalho, e as próprias entidades daquele sacerdote não se manifestam, ou custam a se manifestar, pela condição mental que este sacerdote está tendo ali. Então, esses problemas espirituais, como eu falei, que é a nossa base de matéria desse vídeo, eles são relacionados justamente à vida social desse sacerdote. Por isso que eu falo que estar sacerdote é uma dádiva. Agora também é um compromisso. É eu saber que eu tenho que isolar os meus problemas e tentar não adquirir problemas quando assim eu estiver trabalhando na Umbanda. Entendeu? Aí vem todas aquelas questões que eu acho que eu já comentei com vocês aqui de picuinhas, fofocas, disse que me disse, entendeu? O sacerdote ele tem que ser o mais limpo da corrente. É ele quem vai conduzir todo o processo espiritual de cada irmão que está na frente dele ali. Se ele está com problema, como é que ele vai conduzir? Como é que ele vai trabalhar? Porque ele inicia e ele finaliza, entendeu? Claro que vamos fazer uma hipótese. O sacerdote pegou uma gripe muito forte, ou pegou está com uma dor de cabeça muito acentuada. Ele não vai trabalhar. Ele se senta numa cadeira, ele convoca o médium mais antigo da casa, tá? E este vai fazer a abertura da gira, vai fazer a abertura dos trabalhos, vai tocar a gira, entendeu? Entendeu? E ele fica ali observando, né? Ou, no caso, se for uma coisa muito séria, né, vai se recolher para se tratar. Não é de todo um sacerdote, não precisa estar presente para estar coordenando. Agora, ele bem, ele saudável, ele em paz, ele automaticamente tem que tratar a sua corrente. É ele quem faz. E por isso que eu digo, um sacerdote com problemas, ou dúvidas, ou até mesmo uma incerteza, ou é um sacerdote que não foi bem preparado, ou é um sacerdote que não está evoluído corretamente e espiritualmente. A gente entende que muitas vezes essas dúvidas sacerdotais de Umbanda, elas aparecem, e esses problemas espirituais também aparecem, no momento quando o público, né, que a gente trata ali, ele começa a aumentar. Que quando é meia dúzia de pessoas, meia dúzia ali, tá tudo bem. Mas quando é uma legião que chega e aquela pessoa que está ali na frente tendo todo a responsabilidade de conduzir um trabalho, porque não pensem os senhores, não. Não pensem os senhores que no momento que começa o passe, a entidade responsável daquele terreiro também dá passe. Agora, ela também está visando todos aqueles que estão ali. Não pensem os senhores que quando começa a dar passe, a entidade chefe da casa, ela se abstém de qualquer coisa. Não, ao contrário, ela tem que estar perseverante e ativa ao olhar com todos. E se o sacerdote está conturbado, vamos dizer assim, ele não consegue fazer essa transição, certo? Tiago, mas a entidade do sacerdote não coordena? Coordena.
Mas se ele está despreparado fisicamente ou desconectado por vários motivos, ele não consegue transferir para a entidade segurança, e a entidade não, vamos usar um termo bem chucro, a entidade não chega por inteiro nesse sacerdote. E aí há oscilações e este sacerdote não firma a entidade no seu na terra. Tanto que eu já vi isso aí, eu já presenciei, das entidades chefes muitas vezes chegarem, abrirem o terreiro, certo? E relatarem que não iriam ficar porque o sacerdote não estava bem com o processo. É comum, às vezes é mais comum do que a gente pensa. Porque, gente, vamos colocar para nós aqui que o sacerdote é um ser humano comum como qualquer outro. Ele tem dor de cabeça, ele tem problemas pessoais, ele tem. Mas na hora que ele está servindo aos orixás, ele, infelizmente, ele tem que passar por cima de tudo isso e ser sacerdote. Foi para isso que ele foi feito. Foi para isso que ele foi designado quando assim decidiu tomar a obrigação e servir a Umbanda. Porque, como eu já disse em vários outros vídeos, a Umbanda você pode ter duas maneiras de estar na Umbanda. Ou você fica na assistência, certo? Para o resto da vida, né, claro. Ou você é chamado para fazer parte da corrente. Se você é chamado para fazer parte da corrente, a naturalidade da coisa é que ao desenvolver, ao processo de evolução espiritual seu, você se torna sacerdote. É a naturalidade, vamos dizer assim, é o curso da vida mediúnica que vocês têm. Entendeu? E com esta promoção, ou seja, com este andar da carruagem, vocês aprendem a separar o homem, quando eu falo o homem em geral, né? O pessoal do trabalho. É como, vou fazer um exemplo aqui bem, é como se eu estivesse numa firma, tá? Aonde eu tenho que ir todo dia trabalhar e eu não posso levar meus problemas para o trabalho. A Umbanda é um dia só, tá? Então naquele dia eu tenho que estar preparado para ser Umbanda. Não? Se eu não souber ser Umbanda, mas a melhor coisa que eu tenho que fazer é naquele dia não trabalhar. Vou dizer uma coisa para vocês aqui. Não foi uma e não foi duas. Em alguns momentos da minha vida religiosa, eu não trabalhei. Por que eu não trabalhei? Por questões pessoais que estavam a mim me incomodando, certo? E eu não me achei preparado para servir os orixás naquele momento. Então eu pedi a Go, relatei os meus problemas aos meus orixás, porque são os meus orixás que eu devo, né? E tive a confirmação de que eu não precisava trabalhar e me recolhi, resolvi, claro, na época resolvi meus problemas e segui a minha vida mediúnica adiante. Então é uma forma de eu não levar os problemas para uma... Porque é fácil, vamos dizer assim, incorporar, dar passo e ir embora. Mas assim, se eu não estiver bem, eu vou passar a minha energia também negativa para aquele irmão que está ali. Imagina lá, o irmão está lá sem saber o que fazer por algum motivo, está né? E aí vai lá o Tiago,
trabalhar para Umbanda, né? A entidade chega, mas não está não está bem, e acontece da minha energia absorver naquele irmão por causa que você sabe, que eu já falei para vocês. O passe é a troca da minha energia boa pela energia do irmão que está ali, né, que está com problemas. Se eu estou com uma energia ruim, o que vai acontecer? A minha energia também vai estar com ele, certo? Então, a purificação do sacerdote, ela é importantíssima. E não é uma coisa que diz, o sacerdote tem que ser mais puro. Não. O sacerdote, quando com a guia, quando está trabalhando, ele tem que sanar os seus problemas, tá? E estar colocando para os irmãos a forma mais correta e a forma mais certa de atrair a bondade e a fraternidade para a sua vida. Entendeu? Isso é muito claro. Entendeu? Então, muitas vezes, isso eu jogo também no sentido assim, de às vezes chegar as pessoas para jogar comigo, o búzio tá ali, a gente vê que a pessoa tá mal, certo? Se eu não souber lidar com aquele momento, eu vou absorver e aquilo vai ficar com mim. Entendeu? Então a gente tem que lidar, a gente tem que conciliar. As pessoas geralmente chegam ruins. As pessoas. Porque, veja bem, não vamos nos enganar. Tá? Nenhuma pessoa vai sentar na mesa aqui para jogar se estiver bem. Claro, tem aquela porcentagem de pessoas que vão para a curiosidade. Ok, perfeito. Mas 99,9% das pessoas que sentam numa mesa de jogo ou que vão tomar um passe vão porque estão precisando de um conforto. E se eu não souber a minha posição como sacerdote, e a minha, não digo nem como sacerdote, mas como médium trabalhador, que eu preciso passar a esta pessoa o conforto certo, e para isso eu preciso estar de alma limpa e lavada, como a gente fala, alma lavada, essa pessoa vai sair pior do que chegou. E aí às vezes, eu fui no terreiro lá, fui lá tomar um passe e não me adiantou nada. Mas é claro que não adiantou. Mas é claro que não deu resultado. Não por até mesmo culpa da pessoa. É porque a energia que estava no ar, ela foi muito densa. E o próprio irmão que está dando passe, muitas vezes, não conseguiu transportar a energia boa para aquela pessoa que estava ali querendo uma consulta. Então, quando eu digo que um sacerdote é um ser humano, em primeira pessoa, o sacerdote é um ser humano, tem problemas carnais, certo? Ele tem que administrar esses problemas da vida, da caminhada dele, para que não se transporte para problemas espirituais. Quando eu falo problemas espirituais, vamos citá-los. Questões como a dificuldade da incorporação, a dificuldade, por exemplo, de interpretar um jogo de búzios, a dificuldade, muitas vezes, de entender o que está acontecendo na gira, certo? A própria sensitividade de não entender a entidade ou aquilo que está incorporado naquele irmão que está ali pedindo socorro. Por quê? Porque ele não está bem. E aí ele não pode conseguir complementar o trabalho que está ali sendo feito. Eu aprendi muito, e eu digo para vocês, durante esse tempo de Umbanda eu aprendi muito. Eu vou dizer para vocês, quando eu era mais novo, eu não sou tão velho, mas quando eu era mais novo, algumas vezes eu não trabalhei
com o Xangô, que é meu caboclo, não é meu orixá, mas é caboclo, tá? Por causa que eu tinha dúvidas. Dúvidas se eu estava mesmo com aquela entidade ou não. Que depois, conforme o tempo, foi sanadas. Entendeu? Dúvidas de até onde era eu, até onde era o caboclo. Então, isso é normal, muito normal. Não é meu, não é você, não é não. Quem está desenvolvendo em Umbanda, quem está trabalhando com a Umbanda, é a essência da normalidade ter dúvidas. Ter paradigmas de que será. O será é a palavra que mais aparece na cabeça porque não se sente seguro. Mas aí quando você coloca um brajá, é que vocês não, aquele cara tá pronto. Será? Porque, gente, é muito fácil. É muito fácil pegar e dizer, não, porque o cara é pronto, porque o cara é zelador de santo, ele não tem, ele é o bam, bam, bam. Não é, gente. Não é. Os problemas continuam, as incertezas às vezes aumentam, porque às vezes tu tem algumas questões que, mesmo passados 7 anos, não te saciaram, tá? E aí vai muito daquela questão que eu digo sempre assim, que os babás de Umbanda hoje querem se livrar e trazer, assim, eles querem que haja uma rotatividade de filhos na casa para poder ter mais desempenho. Né? De repente eles ficam lá, a pessoa completa 7 anos e eles já tocam o filho para a rua. Acontece. Acontece. Ah, não, tu fechou teu 7 anos, vamos tratar agora de tu ir embora. Mas eles esquecem de sanar as dúvidas dos irmãos. E aí isso me faz, vamos dizer assim, me faz entender muitas vezes que os fundamentos são dados às vezes como a toque de caixa. Assim sabe? Vamos aprender aqui, vamos aqui, otimizam, mas não ensinam. Ensinam o básico às vezes, né? E é ruim. É ruim porque aí se tornam outros zeladores, né? Que se tu perguntar, por exemplo, fulano, o que você subentende sobre isso, aquilo outro, às vezes não tem nem resposta. Quando eu não sei uma coisa, eu não tenho vergonha. Eu não sei. Mas tu não é zelador? Sou, mas eu não sei. Espera aí um pouquinho. Vou lá, procuro, analiso a resposta, e mas eu não dou a resposta pronta. Eu pego, analiso o conteúdo e eu formo o meu parecer. Vocês estão me entendendo? Entendeu? Mas com o fundamento da Umbanda praticado. Agora, eu não posso criar uma dúvida para mim e para aquele que veio me perguntar. Cria-se um problema espiritual também. Então, são essas coisinhas, tá? São essas coisinhas que às vezes, e hoje é muito comum, né? Os babalorixás e alorixás, pais de santo, como queiram vocês chamarem, criam, porque a questão não é mais o ensino, a questão agora é
produzir filhos, produzir irmãos de santo, produzir pessoas na religião e não travar, às vezes a pessoa, não, para um pouquinho, fica mais um aninho aqui para aprender mais um pouquinho. Né? E aí, muitos filhos, as dúvidas começam a criarem questões e elas começam a crescer, crescer, e quando a gente vê, a gente tem problemas sérios de espiritualidade. Porque daí o maior problema espiritual dos irmãos é as dúvidas quanto à sua própria espiritualidade. E não é irmãos que são iniciantes, não. Irmãos já de brajar no pescocinho, de irmãos que já coordenam terreiros. Mas volto a dizer, o maior problema que nós temos na nossa religião é de problemas espirituais, tá, gente? É irmãos com dúvidas da sua própria espiritualidade. Será que eu sou capaz? Eu já vi gente grande. Quando eu falo grande, gente com anos de religião. Tá? Será que eu consigo fazer isso? Poxa, mas tu tem X anos de religião. E aí vai um novato, como a gente diz, os novatos, e faz melhor. Aí, não, mas aquele não, ele não perdeu a mão. Ele não está se sentindo mais confiante com a sua fé. Vejam que engraçado. Porque a base do espiritualismo, a base da Umbanda é a fé. No momento que eu a perco ou eu tenho dúvidas sobre a minha fé, e isso é um problema espiritual, eu passo a não ter domínio mais sobre os meus irmãos que eu estou gerenciando. Porque como é que eu vou passar aquilo que eu acredito se de um certo tempo eu passo a duvidar? Não tem como, não existe mágica. Então, meus irmãos, eu digo e repito para vocês, o sacerdote não é inviolável. O sacerdote não é um Deus. Eu vou até além. O sacerdote não é um Deus que você tem que tudo para ele tem que baixar a cabeça. Respeito, com certeza. Eu exijo respeito daqueles que comigo estão, entendeu? Eu exijo respeito, mas eles não baixam a cabeça. Eles não são omissos, entendeu? E nem submissos. Eu digo que na Umbanda a gente não pode ser omisso Omisso é quando você não traz a realidade da coisa. E submisso é quando tudo que eu falo é amém. Não existe isso, gente. A verdade ela é escrita sob o amparo do questionamento. Eu tenho o direito, e sempre digo aos meus irmãos, vocês também têm direito de questionar. O porquê da coisa sempre tem que haver. Porque se não houver questionamento, é muito bom. Aí é uma verdade só, não tem incomodação. Mas será que é interessante? Mas será que é de valor só uma verdade? Então vamos pensar. Esse vídeo, gente, é para a gente pensar. Esse vídeo é para a gente tomar noção de como nós atendemos os nossos irmãos. Porque é fácil atender. Sentou na mesa, vamos jogar. Vamos lá. Agora, se nós não estamos bem, será que vale a pena atender? Será que vale a pena botar um irmão na nossa frente para nós absorvermos também a negatividade dele e nós ficarmos piores ainda?
Então, vamos entender que o sacerdote também tem problemas espirituais, sim. E se ele não souber tratar, ele tem que, vamos dar uma pausa, eu me trato primeiro e depois eu retorno a trabalhar com a Umbanda. Certo, meus amores? Eu acho que a mensagem ficou muito bem explícita, muito bem clara, muito bem cristalina. Porque eu acho que nós não temos más sacerdotes. Nós temos o que nós temos hoje, que na minha visão é o querer demais, vamos dizer assim, de ter muitos irmãos para se consultar e não ter o espaço para ele mesmo se purificar e ele mesmo se tratar. Porque às vezes a gente precisa de um descanso. E às vezes fica naquela de vamos trabalhar, e não dá o espaço para a gente poder se fazer uma limpeza em nós. Trabalhem isso, façam com que vocês tenham uma Umbanda mais clara na vida de vocês. Vocês vão ver, é tranquilo. Tá bom? Quero agradecer a todos, quero agradecer a vocês, quero agradecer o carinho que eu tenho recebido, certo? Porque eu digo que eu estou aqui como uma ferramenta, um instrumento para levar o conhecimento para vocês. É fácil? Não, não é fácil. É cansativo? Às vezes, tá? Mas é um trabalho gratificante. Um trabalho que me enche de alegria e me enche de prazer, certo? Eu tenho, essa semana agora que entra, eu tenho alguns compromissos fora do contexto religioso, certo? Eu estou ajeitando a minha agenda, tá? E aí eu acho que semana que vem, se eu não me engano, nós vamos fazer o vídeo no sábado, tá? Eu estou ainda ajeitando porque tem um evento, tá, de cunho pessoal meu que eu tenho que participar, mas eu aviso vocês, tá? Quero dizer também, gente, nesse finalzinho de vídeo, que nossa agenda está aberta, o nosso jogo está aí para vocês marcarem, tá? De segunda a sexta, das 8 às 8 da manhã. Desculpa, das 8 da manhã às 8 da noite. E no sábado, das 8 às 8. Sempre das 8 às 8. Tá? 8 da manhã às 8 da noite. Tá? Ah, Thiago, mas eu não tenho. Eu chego 9h30 da noite. Aí a gente conversa. A gente não deixa ninguém sem atendimento. Tá? A nossa agenda é das 8 às 8. Tá? Mas se chegar, por exemplo, assim, 9h30, a gente, se o jogo for um jogo emergencial, como eu digo, um jogo emergencial, a gente joga, tá? E aí, então mas vai me cobrar mais? Não, o preço não difere. Eu só digo que nós estipulamos este horário, mas tem as exceções, como eu digo, tem os parênteses que a gente abre, porque de repente a pessoa trabalha, de repente a pessoa tem outro compromisso que não pode trocar, né? E a gente faz isso com muita alegria. Quando há uma necessidade, tá? Eu já quero deixar bem explicadinho aqui para vocês, uma necessidade de uma reconsulta, tá? De uma reconsulta, tá? Aí a gente tenta, aí a gente faz uma excepcionalmente no domingo. É muito excepcional, tá? Mas se a pessoa dizer, Thiago, eu não tenho como ir nem dia de semana e nem no sábado, a gente faz uma consulta de domingo somente à tarde, das 2 às 18, tá? Mas isso só conversando, tá bom? Bom, gente, por hoje era isso. Quero agradecer aos senhores, quero agradecer a todos, como eu já agradeci.
Domingo que vem ou sábado, depende muito desse compromisso que eu tenho, tá? A gente volta aqui falando de mais Umbanda, falando de mais assunto, falando de coisas boas, tá? Dando para vocês a Umbanda que vocês querem, que é a Umbanda didática. Porque eu digo assim, não adianta a gente guardar para nós, a gente vai embora e aí a Umbanda fica. Então a gente, dentro, claro, da possibilidade, a gente passa o conhecimento para vocês, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês vejam os outros vídeos que são muito bons também, certo? E a gente retorna domingo que vem, na semana que vem, com mais conteúdo. O meu grande beijo, o meu saravá e uma excelente semana para todos.